Oi, pessoal. Vamos continuar aqui então nosso curso, né, com a aula 3, que vai ser sobre funções, tá? Então vamos ver ou rever, né, as principais definições, conceitos aqui na aula de hoje. Talvez tenha, não, vai ter uma na aula 4, né, continuação disso. Mas hoje as definições, os conceitos ali e alguns exemplos também vamos pôr a mão na massa, tá? Eu vou fazer gráficos de funções para a gente ver como é que funciona, tá? Então, começando aqui, então alguns exemplos, né, de funções aqui que você já deve ter encontrado no ensino médio, ensino fundamental, coisas do tipo. Então, um exemplo de cara é a área de uma circunferência, né? E sua relação com o raio dela, tá? Então, a área, vocês sabem, né, de uma circunferência é dada por essa fórmula aqui. A área A, né, π vezes r elevado ao quadrado, tá? Então, a área é uma coisa que está, né, em função do raio da circunferência. Então, então, uma coisa que a gente pode, né, depender da fórmula aqui, quanto maior quanto maior o raio, né, de uma circunferência, maior vai ser sua área, né, e vai aumentando exponencialmente, ok? Então, assim, mas a ideia é que a área está em função, né? Como a gente fala na linguagem coloquial, uma coisa está em função da outra. Então, eu vou, sei lá, o horário que eu acordo está em função do meu trabalho, né? Alguma coisa do tipo, ok? Ou está em função, melhor assim, né? Está em função do dia da semana. Então, eu acordo, sei lá, acordo 8 horas todo segunda a sexta, mas sábado e domingo aí é aleatório, né? O horário que a pessoa pode acordar, ok? E claro que varia de pessoa para pessoa, né? Ok? Um outro exemplo seria, por exemplo, o custo C de enviar um pacote pelo correio, né? Um pacote de massa W aqui, ou peso, né? Tá? Mas sim, mas corretamente é a massa, né? Então, quanto mais massivo, né, o seu pacote, mais caro vai ficar, tá? Então, tem uma relação aí de proporcionalidade. Só que, assim, para um objeto de massa, sei lá, de 0 a 1 quilo vai ter um preço, de 0 a 2 quilos vai ter outro preço. E aí esse custo aqui ele vai depender, vai ser de lugar para lugar, né? De, de empresa de correio para outra empresa de correio. Mas tem uma tabela lá, né? Desses valores e aí você pode pedir, né? Em cada lugar, né? Mas, assim, o custo também está em função, né? Da massa, né? Do objeto que você quer enviar, tá? E aí um exemplo aqui de pessoal de engenharia de Minas pode gostar, né? É o exemplo de sismógrafo, né? Aquele gráfico, né? Aquela figura que o sismógrafo faz, tá? Então, aceleração A, aqui. Então, aqui a gente já vai ver o que é um gráfico, né? Mas aceleração A, né? Em centímetros por segundo quadrado aqui, do solo, né? Medida por um sismógrafo durante um terremoto. Ela é uma função do tempo t, né? De acordo com o gráfico aqui, né? A por t. Então, a ponta lá do sismógrafo, então, como é que é o sismógrafo, né? Ele tem uma fita, né, que tá andando ali, né, digamos, ela anda tantos centímetros em um segundo, ok? E a ponta, ela tá indo de cima para baixo aqui, né, tá? E aí, o que isso aqui vai me dar, né? Vai me dar a aceleração aqui, dessa ponta, né?
por segundo aqui, conforme a passagem do tempo, né? Então, se você tiver uma variação muito alta aqui, né? Tá? Que nem aqui tá tendo, ó. É, 100 centímetros por segundo quadrado é um troço rápido mesmo, né? Então ela tá aqui normal, né? Mas de repente começa a oscilar muito aqui, né? Então você depreende que tá tendo um terremoto, né? Alguma vibração aí do solo muito forte, ok? Isso aqui é um gráfico real, né? Do departamento aqui de Minas e Geologia da Califórnia, ok? Então acho que tirei esse exemplo do Stewart, né? Foi um terremoto, acredito, em 1994 em Los Angeles, ok? Ahn, então, um outro exemplo, ok? De função aqui. Aqui não está a fórmula, né? Porque aqui nem faz muito sentido a fórmula, ok? Aqui a coisa visual é melhor, é mais prático, né? Tá? Assim, o gráfico ele você não vai fazer demonstrações assim formais com ele, mas o gráfico ele é bom porque ele é uma informação visual aqui e é rápido de você pegar, né? A ideia. Então, até tem um tem uma série de quadrinhos ali famosos na internet, chama PhD Comics, né? Então são quadrinhos que falam sobre a vida de quem está fazendo doutorado, né? Não sei se tem tradução, mas é bem real, na verdade. É um pouco depressivo, às vezes você lê, mas é bem engraçado, assim. Aí eu lembro de uma tirinha que era um aluno, né, que ele não tinha muito o que apresentar pro orientador, né, de doutorado dele, em termos assim, né, não chegou em muita coisa, mas ele tinha o gráfico, né? Aí o gráfico meio que salva ele, né? Porque você chega com um gráfico, todo mundo gosta de gráfico, né? Porque é uma coisa visual, é simples, né, de entender e você pega a ideia na hora, né? Então, e também para publicações, assim, é muito bom, né? Porque tudo que é visual, assim, é muito bom, né? Então, sei lá, num pôster, né? Tem que ter bastante figura também, né? O pôster, além das formas, das coisas. Porque, e se você conseguir, né, dispor visualmente as coisas lá, é muito bom. Então, gráficos em pôster, ótimo, né? Sempre tem que ter ou algum gráfico ou uma figura, assim, ok? Ok, então o assim, uma boa visão, né? Um bom jeito de ver uma função, ainda sem definir formalmente o que ela é, é ver como a função como uma máquina, né? Tá? Então, uma função f, né? O que ela faz? Ela pega um valor aqui, digamos, né? A gente vai trabalhar bastante com números reais, né? Então, então pega um número real x, ok? E a função me retorna, né, um outro número real que é f de x, né? Então assim, não confundo aqui, né? Então a função é a f aqui, né? Ela faz alguma coisa, né? Mas o que ela faz? Ela pega uma entrada aqui, né? Pensa em computação, por exemplo. Você entra uma série de bits aí, né? Ou dá uma entrada ali no seu programa, alguma coisa assim, e sai, né, uma outra série ali de bits, ok? E é isso, né? Então, sei lá, a área, por exemplo, né? Então, como é que é essa função área, ok? Ela pega o raio, que é um valor real ali, né? A entrada que você... Então, sei lá, raio um, por exemplo. E a saída, né, o valor A de R aqui, né, não está escrito, mas o valor A
a R aqui, né? O outro número real que vai sair vai ser π, né? Tá? Π vezes 1 ao quadrado é π, tá? Aí se fosse um raio 2, né? A área, então a entrada 2, ela me retorna, né? Essa função A me retorna o valor 4π, né? Π vezes 2 ao quadrado, tá? E assim, para cada valor, né? Real positivo aqui, que raio é, né, uma coisa positiva ou igual a zero, é, ele tem tem uma saída, né, um outro valor real. Né? Então a entrada e saída são números reais, né? Tá? E a função é o que faz isso, né? Ela é a regra, né? O que você está usando, tá? A relação entre esses dois números, tá? Ok? E aí a gente vai chamar, né, o x de variável independente, porque ele tem o valor dele independente, né, do que qualquer coisa, assim. E a f de x, a gente pode chamar de y aqui, né, y igual a f de x, é a variável dependente, né, tá? Então ela está dependendo desses valores aqui, está em função, né, tá? Desses valores de acordo com a função f que você está usando, ok? Um, então, basicamente essa é a ideia. E aí a definição, né, de função aqui é que uma função f, tá? Então a notação é essa. Então uma função você tem que especificar algumas coisas, né, tá? Mas vamos ler a definição aqui e depois eu explico com calma, né? Então, ó, uma função f de um conjunto D para outro conjunto E é uma regra que associa cada elemento x em um conjunto D, chamado domínio de f, um único elemento f de x, né, em um conjunto E, chamado contradomínio da função f. Tá? Então, aqui está ilustrado, ok? Isso que acabei de falar. Então, o domínio é um conjunto aqui, tá? É um conjunto de onde de que, da onde você está pegando seus valores, né? Para a gente, na grande maioria dos casos, vai ser o conjunto dos números reais ou um subconjunto, né, dos números reais. Ok? Então, o D poderia ser o conjunto dos números reais aqui, por exemplo. Ok? E aí, ela é uma. A F vai ter uma regrinha aí, né? Ok? Que ela vai, né? Ela vai me dar um único elemento aqui, tá? Então isso é importante aqui, ela vai me dar um único elemento no contradomínio E aqui. Então a F é essa coisa que leva, né? Sei lá, se o domínio for números reais e o contradomínio for também os números reais, né? É uma regra que vai me pegar um número real x e vai me dar um valor, um outro número real f de x, né? De acordo com essa regrinha, né? Ok? Então, vai pegar um número A, vai me dar o valor f de A, de acordo com a regrinha. Então, ali na área, né? A área é essa função que me dá essa. Vai pegar, sei lá, 2 aqui, né? Vai me retornar, né? Lá no contradomínio, o valor 4π, né? Tá? Então, 2 me dá 4π, 3 me dá 9π, né? Tá? Então, para cada valor de R aqui, ok? Vai me dar um único valor aqui, né? No caso, A de R, né? Ok? Então, assim, né? Nesse diagrama aqui, nessa figura, né? O que está sendo dito é que não pode acontecer de x, né? A f me dá duas coisas, né? Tá? Então, f de x e, sei lá, um f de um outro valor aqui, ok?
ou até de 3 valores, tá? Então ela tem que ser bem, é o que a gente diz, bem definida, né? Tá? Então ela não pode ter duas setas daqui para cá, tá? O que pode acontecer, assim, né? Poderia ser que o f de x e o f de a fossem iguais, né? Tá? Aqui no caso não é, né? Mas pode ser que tenha um outro elemento aqui, né? Que dá o mesmo valor. Aí não tem problema, tá? Mas a função não pode pegar um elemento e me dar dois valores, né? Tá? Ahn, ok. Então, assim, uma função, né? Ela não é só a regra, né? Tá? Você tem que especificar, né? Você tem que especificar também o domínio e o contradomínio, ok? Se não falar nada, né, você depende do contexto, assim, né? Então, sei lá, a área aqui, né? Em princípio, aqui eu não falei nada, né? Do quem que é o domínio e o contradomínio, né? Mas, em princípio, a área é o domínio, né? Então, os valores de R seriam os reais, né? Mas não é todos os reais, na verdade, né? Então, o domínio aqui da função área são os reais não negativos, né? Porque não... Apesar de aqui me dar um real normal, né? Mas não tem a ver... Não existe essa coisa de raio negativo, né? Tá? Ahn, ok? Ahn, e aí o contradomínio, né? São todos os reais. Mas também ah, ahn, contradomínio também né? Você pode ver ele como os reais você poderia impor ele, né? Tá? Como os reais não negativos, né? Então pode ser zero ou positivo, ok? Ahn, e aí também eu não coloquei aqui, mas a gente vai ver aqui. Ahn, a imagem, né? É o conjunto desses valores aqui, ok? Dos valores reais, né? Se a gente estiver trabalhando com os números reais, mas dos valores, né, que a gente está aqui no contradomínio. Porque tem funções que não, às vezes não pega todos os valores. Então, por exemplo, né, a gente poderia definir uma função que vai dar todos os valores, vai dar f de a aqui, né? Tá? Ok? Então, vai pegar todos os valores e vai mandar no f de a, né? Tá? Num único valor aqui. Aí o contradomínio ainda seria, né, todos os reais, mas a imagem é só um, né? Tá? Então é só o conjunto com um elemento só um. Tá? Então, nesse exemplo. Então vamos começar assim, sim, de uma forma simples, né? Considerando um conjunto finito, né? Tá? Então, alguns exemplos de funções aqui que a gente vai ver, para o conjunto, né? Para o conjunto H aqui, com os números um, 2 e 3, tá? Então a gente pode definir uma função aqui, começar com uma função f, tá? Definir da seguinte maneira. Então, eu especifiquei o domínio contra domínio, né? É o próprio h. Então, a função do h nele mesmo, né? Então, uma função que vai pegar números um, 2, 3, né? E vai me retornar números um, 2, 3, ou só um, ou só 2, ou só 2 e 3, mas assim, aqui dentro de h. Ok? E aí, né, como o conjunto é finito aqui, é fácil, né? Como que a gente vai definir essa função ou vai especificar ela, né? A gente nem precisa de uma regra matemática aqui, né? A gente só precisa ver o efeito, né? Que ela tem, né? Nos elementos. Então, como tem um número finito aqui, a gente pode só faz uma lista aqui ou uma tabela, ok? Do efeito que tem em cada um dos elementos, né? Então, ó, a f de um, né? A f do valor um, ela é 2, ok? A f do valor 2 dá o valor 3, ok? E a f de 3 dá o valor um, tá? Então, o que essa função fez aqui? Tá? Ela inverteu meio que ela fez assim, né? Ela pegou um, passou para 2, pegou 2, passou para 3, pegou 3, passou para um, tá?
Então ela é o que a gente chama uma permutação aqui dos elementos, né? Permutação cíclica, ok? Então o 1 foi para 2, o 2 foi para 3, o 3 foi para 1 aqui. Tá? Então ela inverteu a ordem aqui, permutou os elementos, ok? Um, uma outra função que a gente poderia definir também, com uma regra diferente aqui, ó, a função g, né, também de h para h, dada por g de 1 igual a 1, g de 2 igual a 3 e g de 3 igual a 2. Okay? Então o que ela está fazendo aqui? Ó, ela está deixando o 1, não muda ele, ó, g de 1 igual a 1, mas muda o 2 com 3, né? Tá? Então o g de 2 vai ser 3 e o g de 3 igual a 2. Okay? Então ela pegou 1, deixou ele quietinho aqui, mas o 2 e o 3 ela permutou, né? Esse aqui, quando é só dois elementos, ele tem chama transposição, né, de elementos. Tá? Então deixou um paradinho aqui, o 2 foi pro 3 e o 3 foi pro 2. Né? Okay? Ou veja que o conjunto é o mesmo, né? Porque ainda continua sendo 1, 2 e 3. Né? Tá? O conjunto não mudou nada. Okay? E aí um outro exemplo aqui, não precisa, né? Aí vai ser um exemplo de função. Acho que vocês já sabem esses termos, né? Mas a gente vai ver de novo. É uma função que não é nem injetiva nem sobrejetiva, né? Tá? Que é essa função h aqui, ó, hzinho, né? Hzinho do conjunto hzão por hzão, ela funciona assim, ó, h1, né? Manda para 2, h2 manda para 2 também, tá? E h3 manda para 1, tá? Então o que acontece, né? O 1 vai para 2, só que o 2 também fica, né? Vai para 2 também. E aí o 3 vai para 1, tá? Então esse exemplo aí, ok? Então vamos ilustrar ali, né? Uma forma legal assim para conjuntos finitos, que é possível na verdade, né? De ilustrar, assim, visualizar, é fazer, né? Esse diagrama dos conjuntos. Então eu vou aqui no OneNote, tá? Vou ilustrar aqui. Só ligar aqui, né? Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Então, ó. Então aquela função f, né? A primeira que a gente viu, o que ela faz, né? Então, ó, conjunto h. Aí eu repeti ele, né? Pra gente ver ele aqui. Tá? Ela vai pegar esse elemento aqui, ó. Então a f, lembra que ela mandava fazer aquela permutação, né? Cíclica, né? Ela pega esse elemento aqui, ó, 1, e manda pro 2, né? Bom. O 2, o que ela faz? Ela pega, manda pro 3, né? E o 3 aqui manda para 1. 3 manda para 1 aqui. Ok? Então a função f, né, ela faz isso, né? Tá? Então a função de h para h que troca aqui, né? Tá? Os elementos aqui. A g, o que ela fazia, né? Deixa eu voltar tudo aqui. A g... ela mantinha, né, o 1 aqui no mesmo lugar, mas trocava o 2 e o 3, né? Tá? Então o 2 vinha para 3 e o 3 vinha para 2. Ok? Então, o programa deu uma travada aqui.
Ok, pessoal? E aí, que mais? Então, essa era a função. Vou terminar aqui, ó. Essa era a função g. Ok? Então, fazer isso. Né? G de 1 igual a 1. Então, esse 1 aqui é o que, né? Vou escrever, ó, G de 1. O 2 é igual a G de 2. E o 3 é igual a G de 3. Né? Tá? Então, ó, o conjunto que a gente chama imagem aqui. Conjunto. Fica quietinho. Conjunto imagem aqui. Imagem de G. O que, né? É simplesmente esse conjunto aqui, 1, 2, 3, né? É o próprio H, tá? A imagem de G é igual ao contradomínio, tá? Agora vai ser diferente para a funçãozinha lá, Hzinho, né? Deixa eu voltar esse trem todo aqui, pessoal. Bom, ele não está querendo voltar aqui. Vamos lá. Não estou querendo selecionar. Bom, eu vou fazer com outra cor aqui, aí a H vocês vão ver, né? Então vou continuar aqui, ó. Isso aqui, o 3 é igual a G de... Opa, tá errado aqui, né? Esse aqui é o G de 2, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui é G de 3, né? E esse aqui é o G de 2. Ok? Deixa eu ver. G de... G de 3. Ok? Acho que tá meio temperamental essa mesinha aqui. Ok, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar cor vermelha aqui. Diferenciar. Então, ó, a Hzinha vai ser cor vermelha, né? Então lembra que a Hzinha ela mandava o 1 e o 2 pro 2, né? Então o que ela faz? Ela pega o 1, manda para 2. Né? Pega o 2 também, manda para 2. E o 3 manda para 1, né? Tá? E aí fica sobrando 3 aqui, né? Tá? Então, ó, aqui, ó, o 1 aqui, ele vai ser o quê, né? H de 3, né? Tá? Ok? O 2, ele é o quê? Ele é H de 1, né? Mas ele também é igual a H de 2, ok? Então, assim, tem o mesmo valor, ok? E aí o 3 aqui não entrou, né? Então a imagem de H é o quê? É o conjunto, né? É o subconjunto aqui do contradomínio, né? É 1 e 2 só, né? Tá? Isso aqui tá contido, né? Em H. Okay? Então aqui, né, o conjunto imagem. Ok? O que é a imagem aqui que eu estou dizendo? É todos os valores aqui, né? H1, H2, Hzinho 3 aqui. Tá? Então é isso. Então, para conjuntos finitos poderia ser um conjunto do contradomínio, poderia ser uma coisa maior aqui, né? Tá? Ter 3, 4 aqui, né? Tá?
Aí você tem que especificar a função de outro jeito aqui, né? Ou o domínio mesmo, né? Tá? Ahn, mas assim, para conjuntos finitos é só você fazer, né, uma lista, né? Tá? Se o conjunto não for muito grande, né? Aí é só fazer uma lista, né? Tá? Isso não vai funcionar ali para conjuntos infinitos. Então vamos voltar no. Vou desligar isso aqui. Vamos voltar no. Ah, é. Sair desse modo aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, ó, para conjuntos finitos, ok, né? Fazer isso, né? Fazer uma lista, né? Uma tabela aí dos valores, ok? Mas para conjuntos infinitos a gente já vai não, né? Não vai dar muito certo, né? Porque você vai ter né? Uma série, né? Você não consegue escrever uma lista infinita, né? Tá? De todos os valores ali, né? Tá? Então, é por isso que, né, por exemplo, para a área, né, é melhor você fazer uma fórmula matemática, por exemplo, ok? E aí a gente vai, né, vai lidar mais com fórmulas, assim, né? Especificando, né, para todos, né? Para todos que estão ali no domínio, ok? Quem que vai, né, quem que vai estar na imagem ali. Tá? Porque daí a fórmula é uma coisa compacta também, né? Então, bem elegante ali, né, matematicamente, ok? Em vez de você tentar escrever todos os elementos, ok? Então vai ser uma das formas, né, que a gente vai usar para lidar com os reais, por exemplo, ok? Ou os inteiros, ou os naturais, né? Usar fórmulas, ok? Deixa eu ir no modo que eu achei aqui. Esse pontinho azul aqui que deu algum conflito ali com o programa. Mas, ok, acho que não atrapalha muito. Ok? Ahn, e aí, né, também uma forma que. A gente vai lidar com as fórmulas logo logo, mas uma forma legal também de visualizar, né? Quando a gente tiver um conjunto infinito, mas também funciona para um conjunto finito, mas uma forma legal é ver o gráfico, né? Que nem eu tinha falado ali no sismógrafo, né? É, é plotar, né, o gráfico, desenhar o gráfico de uma função f, né? Ah, tá? Que é simplesmente, né, o conjunto de. Então vai ser uma dupla aqui de pontos, né? Tá? XY, então no plano aqui cartesiano XY, né? Onde o Y, né? Então os pontos que você vai pintar aqui, né? Tá? No plano XY, eles vão ser os pontos X, né? Mas para cada x um correspondente y que tem o valor, né, da função no ponto x, ok? Ahn, então aqui, né, aqui fica acho que mais claro a variável independente, né, o x, tá? Que ele está aqui, né, tem um valor que ele tiver ali no domínio, e a dependente que está em função, né, de x é essa variável y aqui, né, no gráfico da função, tá? E aí aqui, né, tá nessa figura está representado ó, aqui para o valor 1, né? Você vai, né, o y que você vai plotar aqui, né, é o f de 1, né? E aí no gráfico, né, vai ser exatamente vai ter essa altura aqui, né? F de 1, né? Porque aí você aqui o valor correspondente é esse f de 1, né, que está nessa altura aqui, tá? Então no gráfico, né, essa altura aqui, né, até, né, do eixo x, né, até o gráfico é o valor, né, da função no ponto, né? Então f de 1 aqui, ó, f de 2 aqui, f de x aqui, né? Tá? Para um valor x arbitrário, ok? E assim, no gráfico, né, vai ser muito visual aqui, vai ser meio que imediato você identificar tanto o domínio, né, da função. Aqui, então, nesse gráfico, por exemplo, ó, y igual a f de x,
Tá? O domínio aqui, né, tá claro, né? Porque ele começa nesse ponto aqui e termina aqui, tá? Então tá pegando esses, né, só esses pontos aqui, né, da reta real, ok? Só esses pontos estão nesse intervalo aqui, esse intervalo fechado aqui, ok? E a imagem, né, a imagem são todos os pontos que são f de x, né? Tá? Todos os valores f de x. Então, né, mas você vê que, assim, a função volta aqui, né? Tá? Ela tem essa curva aqui, né? Então, né, não vai ser toda a reta real, né, tá? Nem mesmo, né, aparentemente, nem mesmo, né, todos os valores do domínio aqui, né? Tá? Então vai ser um conjunto menor aqui, né? Porque os valores y aqui, né, você tá pegando, né? Eles, né, só os que tem f, que corresponde a f de x, né, tá? Tem valores f de x. Então vai ser esse conjunto, esse intervalo aqui aparentemente menor, né, da figura aqui, tá? Então, assim, né, determinar a imagem, assim, em geral, né, por fórmula, assim, não, o domínio é meio simples, assim, né, uma boa parte dos casos, mas a imagem nem sempre, né, vai depender de propriedades da função, se ela é crescente, né, por exemplo, se é decrescente, se e vai depender dos valores, né? Aqui, ó, o valor máximo, né, dessa função é isso aqui, né? Tá? É o pico aqui da função, né? Então vai ser do valor mínimo ao máximo, né, a imagem, né? Mas a gente ainda não tem os elementos para determinar, né, o máximo e mínimo em geral, né? A gente vai precisar do conceito de derivada, coisas do tipo, ok? Algumas funções são, né, são tranquilas assim, né? Mas é uma vantagem do gráfico aqui, né? Ele permite a gente ver, em muitos casos, né, identificar a imagem de uma forma simples. Tá? É claro que o gráfico, assim, né, o gráfico mesmo, né, visual, ele não, numa demonstração formal você não pode usar, né, tá? Porque, né, ele é uma figura, assim, né, tá? Então não está definido, né? Um monte de coisa, né? Mas assim, você pode usar o conjunto, o gráfico assim como o conjunto de pontos aqui, né? Essa definição de conjunto de pontos x, f de x, né? Tá? Esse conjunto aqui, né? X, f de x. E aí sim, né? Aí você pode falar, ó, esse conjunto, né? Essa de duplas aqui, né? X, f de x. Aí eu depreendo que a imagem é isso, por isso, né? Tá? Então, se tomar um cuidadinho, né? Mas aqui, como a gente tem uma abordagem mais prática no curso, né? Um curso para engenharias e tal, é, é importante vocês, né, de um gráfico, extrair o máximo de informação possível, né? Então a gente vai avaliar isso, né? O que é a imagem, né? Ó, desse gráfico aqui, né? O que você depreende, né? Qual que é a imagem disso aqui, né? Qual que é o domínio, né? O contra-domínio meio que eu tenho que dizer, né, para vocês, mas o que é o domínio, a imagem, né, tá? E mais para frente a gente vai ver outras coisas, né? Se ela é contínua, descontínua, né? Crescente, decrescente, ou nenhum, nem outro, tá? Então, gráficos vão acompanhar a gente sempre no curso, né? E na vida de vocês, tá? Então, ver gráficos ali de estatísticas, né? No jornal, no site, tá? É essencial saber interpretar, né, o gráfico, né? É bastante importante, né? Tá? Então uma coisa de interpretação de texto, né, no fundo, tá? Então uma coisa bem básica para a vida, assim, ok? Opa. Ah, bom, antes de continuar assim, né, com mais coisas de gráficos, vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, botar a mão na massa aqui. Vamos lá. No OneNote aqui, ó. Deixa eu ligar esse trem de novo.
um exemplo aqui do Stewart, né? Então, de agora em diante, estou seguindo bem o Stewart, tá? Então, sugiro que deem uma boa lida, assim, tá? Ahn, não só nele, né? Mas pode seguir outras referências. O Guidoriz também tá muito bom, tá? Eu dei uma olhada nos cabeças de funções, números reais. Bem explicadinho lá também. Ok? O Stewart eu gosto porque ele é, né, bem... Assim, pra dar as aulas, né? Assim, pessoalmente eu gosto mais do Apostol, né? Mas para as aulas ele é bem didático, assim, tá? Então, ó, um gráfico aqui, ó, x por y, né? Tá? E a gente vamos extrair algumas informações aqui, né? Então, a primeira coisa, né, o domínio, né? Qual que é o domínio dessa função, né, cujo gráfico é esse aqui, tá? Então parece que parou aqui, né? Então não continua. Então a gente não tem essa informação, né, de se continua para cá, né? Então, né? Então o gráfico é só os valores que estão desenhados aqui, né? Tá? Então essa função ela está definida, né, de zero aqui, né? Então, ó, esse gráfico cada quadradinho aqui, ó, a escala dele é de um em um aqui, né? Então um aqui, 2 aqui, 3, né, 4, tal. E o mesmo aqui para cima, né? Tá? Ahn, então o domínio, né, é o conjunto, né, o subconjunto aqui do eixo x, né, tá? Da variável independente, né? Então, ó, tá indo de zero, né? Aparentemente aqui, ó, tá indo de zero até um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tá tomando todos os valores aqui, né? Tá? Entre zero e 7, né? Tá? Então, ó, sei lá, fazer aqui fora, né? Então tá indo aqui, ó. Então esse aqui é o domínio, né? E o domínio é o quê, né? O domínio aqui vai ser, né, então vamos, né, usar o que a gente aprendeu ali, né, na aula passada. Então, ó, vai ser, né, como que a gente vai expressar de uma forma, né? Então, de zero a 7, né? Tá? Então, de zero são os valores x, né? Maiores que zero, menores que 7, né? Então, eu estou incluindo o 7 e o zero aqui, porque aparentemente eles estão também, né? Mas se tivesse uma bolinha aqui, né? Tá? Tivesse uma bolinha e não estava incluindo eles, né? Tá? Né? Então, como a gente escreveria em termos de intervalo, né? É, né? Então, ou ainda, né? Tá? Dá na mesma, né? Então, que intervalo que é esse aí? É intervalo fechado, né? 0, 7, né? Tá? Então, x, sei lá, pertence a esse intervalo aqui, né? 0 a 7. Ok? Então, esse é o domínio, né? Tá? Domínio dessa função aqui, tá? Representado por esse gráfico, né? E o que que é a imagem, né? Ó? A imagem, ela tá indo, ó, ela tá indo de valores negativos aqui, né? Ó, que os positivos aqui para cima, né? Então aqui é negativo. Então aqui é menos 1, menos 2, né? Tá? Então o mínimo valor dela aqui, ó, menos 2. E o máximo valor é 1, 2, 3, 4 aqui, né? Então, 4 aqui. Então esse aqui, né? Essa aqui é a imagem, né? Então a imagem, de acordo com o gráfico aqui. Imagem da função, tá? E qual que vai ser essa imagem aqui, né? Então tá indo de menos 2 a 4, né? Tá? Tô incluindo aqui, né? Porque não tem nenhuma bolinha aqui, né? Tá? Então não tá incluso aqui. Então é intervalo, né? Menos 2 a 4, né? Fechado aqui. Ou ainda, né? Você pode... Que é a mesma coisa, né? Então é C somente C, né? Então são os valores y. Então aqui, né, não é mais sobre x, né? Então são só os valores y aqui, né?
Então, são os valores y, né? Aí eu vou colocar eles como função de x aqui. Então, de menos 2, né? Menor aqui. Y como função de x. Verdade, Ah, não. Isso aqui são os valores aqui na reta y, né? Então... Não, mas tá certo. Porque no gráfico são só as y funções. Acho que aqui tanto faz, na verdade. Preciosismo aqui que não precisa, tá? Então, ó, é a mesma coisa, né, que y de x aqui de menos 2, né? Maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4, né? Então, todos os números que estão entre um e outro, eles fazem parte da imagem, né? Tá? Porque cada um, né, tem um x ali, né? Tá? Um x, né, que dá esse valor, ok? E aí, né, tem alguns valores aqui que são simples de ver, ó, por exemplo, f de 1 aqui, ó, f de 1 é esse ponto aqui, né, tá? Ou f ou y aqui, né, tá? Então, ó, y de x igual a 1 é o quê, né? Então, tá batendo, então é 1, 2, 3, né? É 3. Né? Tá? Então, alguns valores são fáceis de ver, ó, y de 2, por exemplo, né? Y de 2 é igual a 1, 2, 3, 4, né? Tá? É o valor máximo aqui. Esse aqui, ó, y de... esse aqui é difícil saber qual x que é, né? Tá? Então, esse valor mínimo aqui, né? É fácil saber o valor, que é menos 2, né? Mas aí a gente pode... Vamos estimar aqui, né? Tá? Então, vou ligar uma retinha aqui, ó. Isso aqui é... Bom, aqui antes era... Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 aqui, né? Então, isso aqui, ó, tá bem mais para cá do que para lá, né? Então, se fosse a metade, seria aqui. Isso aqui deve ser aproximadamente, né? E aí o símbolo aqui, né? Aproximadamente. 6,2 aqui, tá? Chutando 6,2, 6,1, né? 6,16, alguma coisa assim, tá? Então, ó, y de 6,2, né? É igual a menos 2, ok? Então vamos ver, tem um que ele pede, ó, 1, 2, 3 aqui, ó. F de 3 será que seria o quê, né? Aqui tá muito batendo, né? Mas vamos ver essa aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Né? Então aqui é 4. E aqui, ó. Pega aqui, né? Então isso aqui tá perto de 1 também, né? Então, ó, F... O que seria Y né, de x igual a 4? Provavelmente é 1,1, 1,2, né? Tá? Então a metade estaria aqui, eu vou colocar 1,2 aqui. Então, vou voltar aqui. É aproximadamente, né? Tá? Porque não dá pra te dizer com certeza. Ok? Então, assim, né? Tirando essas, né, pancadas de informação aqui, né? Tá? Desse gráfico. E aí, né, sei lá, né, mais pra frente a gente define, né, o ponto de máximo aqui, ó, é 4, né, tá, o valor máximo da função, o valor mínimo é menos 2, né, tá. Então tem toda essa gama de informação aí, tá, saindo do gráfico. Ok, mas agora para a gente trabalhar um pouquinho também, né, vamos plotar um gráfico, né, tá. Então, dois exemplos aqui, vamos fazer. Dois exemplos bem comuns, né? Tá? De gráficos, você já deve ter visto e tal. Mas vamos fazer o gráfico, né? Tá? Então, eu dou uma função e aí você precisa, né?
esboçar o gráfico, né? Ok? Então, como fazer, né? Tá? Então, como obter o gráfico aqui, né? Então, a gente vai fazer alguns exemplos, né? Tá? Então, montar uma tabela, né? Uma lista aqui, né? Pega alguns valores de x, né? Tá? Convenientes aqui, para ver, e, e põe ele, né? Porque ele tem que estar, né? No gráfico, né? Tá? E aí vai ter um padrão ali, a gente vai bater o olho, né? Ah, provavelmente é isso aqui, tá? Então, como fazer o gráfico, né? Como esboçar o gráfico. Então, vai ser um esboço, né? A gente não vai fazer precisamente porque nós não somos computadores ali, né? Que faz exatamente, ok? Ahn, mas, assim, já dá uma ideia, né? Do que é o gráfico, ok? Então, ó, vamos pegar a função aqui f que a gente vai considerar, né? Vai ser f de x igual a x, ok? Então, é uma função que a gente diz identidade também, você pode chamar, né? Porque, ó, qualquer valor, qualquer valor x aqui, né? No eixo x, ela vai me dar no eixo y o próprio valor x, né? Tá? Então, não muda nada, né? O x, né? Tá? Então, então, sei lá, uma tabelinha talvez seja bom aqui, ó, fazer. Então, uma tabelinha x, y igual a f de x aqui, tá? Com os valores, né? Tá, então, primeiro aqui, ó, para x igual a zero, né? O y vai dar o quê? Y é igual a f de x, que é igual a x, né? Então, y dá zero também, né? Então, o ponto xy aqui no gráfico, ó, 0, 0, tá no gráfico, né? Tá? Aí o ponto, sei lá, x igual a 1, ó, o y vai ser 1, né? Tá? Então aqui eu vou escolher uma escala, cada quadradinho tem tamanho 1 e 1 aqui, né? Tá? Então, x igual a 1 tá aqui. Então isso aqui é 1, né? Tá? Isso aqui é 1. Aí, x igual a 2, né? O y igual a 2, tá? Aqui eu não especifiquei, né? Mas pela fórmula é meio simples, né? De aprender, né? Eu deveria especificar o domínio contra domínio, né? Então essa f de x é o quê, né? Vou colocar dos reais, né? Para os reais também, tá? Então, ó, f de... Então aqui é 2, né? Com 2, né? E aí você... A intersecção dessas duas coisas aqui é esse ponto aqui, né? Então esse é o ponto 2, 2, né? X igual a 2, y igual a 2. A gente pode ver pontos negativos também, né? Ó, nesse outro quadrante aqui, ó. Menos 1, né? Menos 1 tá aqui. Y é menos 1 também. Menos 1. Aí, menos 2, né? É menos 2 também, né? Então, ó, menos 2 aqui. A intersecção é nesse ponto aqui. Menos 2. Ah, não tinha colocado. Menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 2, menos 2. Tá? E aí, se continuar isso, ó. 3 e 3 aqui, né? Tá? 4 e 4 aqui. 5 e 5 aqui. Aí, sei lá, né? Pega um não tão bonitinho, ó. 1,5 e 1,5 é aqui, ó. Né? Aí 2,5, 2,5 aqui. 3,5, 3,5 aqui. 4,5, 4,5 aqui. E aí, assim, né? Vai ficando tão preciso quanto você queira isso aqui, né? Tá? Então vai... Aí, né, a ideia é que isso aqui vai cair numa... Dá uma reta isso aqui, né? Tá? Tá vendo? Uma reta aqui que passa pela origem, né? Se você continuar fazendo, né? Tá? Porque dá exatamente, né? Então é essa reta aqui interessante aqui, f de x igual a x. Deixa eu pegar uma forma aqui de reta para não ser o desenho torto. Então é essa linha aqui, ó.
Deixa eu ver se vai. Né? Ok. Então, o gráfico, né, é essa união aqui, né, dos pontos que você fez aqui, né? Então, isso aqui vai ser a minha y igual a f de x, né? Tá? Então, a minha função x está aqui, ó. O gráfico dela está aqui. Ok? Agora vamos pegar uma coisa que vocês provavelmente viram também, mas não tão imediato aqui, ó. Também qual que seria a imagem, né? Pelo gráfico aqui, né? Tá? Como isso aqui continua, né? Tá, eu, assim, num papel faria, né? O desenho continuando aqui, né? Por toda a figura. Mas, então, o contradomínios reais já tinha especificado, né? E a imagem também vai ser os próprios reais, né? Tá? Porque, assim, para cada número real aqui do domínio vai ter uma f de x aqui, né? Um valor f de x que é igual a aquele valor, né? Tá? Então, são todos os reais também a imagem, né? Tá? Então, escrevendo aqui, ó. Cadê você? Então, a imagem, né? A imagem de f é o conjunto dos reais. Ok? Ok, vamos fazer essa funçãozinha aqui, ó. Fazer um pouco mais rápido agora. G de x igual a x quadrado, né? Então vamos fazer a nossa tabela aqui, ó. X e y igual a g de x. Né? Então montar a tabela aqui, ó. Para x igual a zero, 0 ao quadrado, né? É igual a zero. Ok? X igual a 1. Quando x for 1, 1 ao quadrado 1. Né? X igual a 2, aí vai começar a mudar. Ó. Quando x igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Ok? X igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Eu vou continuar essa tabela aqui. Tem bastante ponto. Aí vamos pegar uns valores negativos, né? Ó, quando x for menos 1, menos 1 ao quadrado dá um número positivo, dá 1, né? Tá? Aí menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 3 ao quadrado dá 9. Tá? Vamos plotar então alguns, ó. Então 0, 0, né? Ok? X igual a 0, y igual a 0. Quando x igual a 1, y igual a 1. E também, ó, quando x igual a menos 1, né? Quando x igual a menos 1 aqui, ó, também é 1, né? Tá? Igual a 1. Quando x igual a 2, ó, é 4, ó, então 1, 2, 3, 4 aqui. Então, é 4 no y, né? Então 1, 2, 3, 4. Então, ó, quando x igual a 2, o y aqui é 4, né? Tá? Então é uma coisa quadrática, ó. Isso aqui vai bem mais rápido, né? Tá? Quando x igual a 3, é 9, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá em cima, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3 e aqui 9. Tá? E aí, ó, para x igual a menos 2 aqui, né? Isso aqui também é 4, positivo. Para menos 3 é 9 também, tá? Então é uma figura mais menos, ela varia mais rápido aqui, né? Tá? Aí assim, né? Talvez mais para frente a gente fale disso, né? Mas então essa escala aqui que eu peguei, ó, de 1 em 1 aqui, talvez não seja mais adequada, né? Tá? Porque a figura ela fica contida aqui, né? Tá?
Então fazer uma boa figura também, né? Fazer um bom gráfico exige uma certa esperteza também, tá? Porque senão o gráfico, né, ele fica não feio assim, né, mas ele fica você não pega toda a informação dele, né? Então seria uma melhor aqui, talvez, ó, uma escala de 2 em 2, né, tá? Então aqui seria, em vez de ser 0, 1, 2, 3, 4, então 0, 2, 4, né, tá? Porque daí o gráfico ele ocupa, né, a figura melhor, né, tá? Aqui, por exemplo, ó, esse gráfico ele tá ocupando, né, toda a figura, né, tá? Então não fica sobrando. No no G1, assim, também você vê lá os gráficos de pandemia, né? Às vezes eles colocam de cidades diferentes, né? E aí o gráfico, assim, não dá para tirar muita informação porque tá muito achatado, né, a figura, tá? Enquanto que outra cidade, assim, né, talvez ele ocupe mais, né, a figura. Então, o estagiário lá que tá trabalhando não teve essa... não teve aulas, assim, de como fazer gráfico, tá? Assim, coitado do cara também. Deve ganhar, deve ganhar pouco, assim, né, tá? Ou não ter tempo, né, pra fazer. Mas eu, assim, eu acho que não justifica, né? Mesmo que você ganhe pouco, você tem que... Ou você larga o serviço, ou você faz, né? Tem que fazer o serviço direito. Bom, você acha que não tá ganhando bem, não larga o serviço, né? Tá? Ahn, mas aqui, vamos ver o gráfico, ó. Aí a ideia, talvez para ficar melhor, né? A gente poderia pegar um ponto aqui, né? Tá? Mas assim, para fazer de cara já é meio enrolado, né? Eu achar um ponto assim que o quadrado é simples de eu calcular, né? Tá? Então, sei lá. Vamos pegar um aqui, ó, que tá bem vazio, né? Ó. Então, 1,5, 2,5 aqui, tá? Então, 2,5 ao quadrado. 2,5 vezes 2,5 aqui, que dá 5 vezes 5, 25. Então faz com calma, né, pessoal? Tá? Então, 5 vezes 2, 10, 11, 12. Né? Mais o quê? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Foi 1 lá, 5. Né? Tá? Então 25 vezes 25 dá o quê, né? 625. Mas aí tem duas vírgulas, né? Então 1, 2, 6,25. Tá? Então 2,5 aqui, ó. 1, 2, 2,5. Aqui, ó. Agora eu tenho que achar o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tá aqui, ó. 6,5 tá aqui. Então 6,25 tá mais ou menos aqui, ó. Então eu vou aqui e aqui. Deve ser aqui, ó. Tá? Então o que que tá acontecendo, ó? Essa figura e pro menos 2,5 também vai dar a mesma coisa, né? Tá? Então tá aqui. Então os pontos eu tô fazendo bem cheio aqui, né? Tá? Vocês não confundiram com esses pontinhos são só, né? Só para eu me orientar aqui, tá? E aí o gráfico seria o quê, né? Vamos unir isso aqui, né? Esse padrão aqui, tá? Então seria essa parábola aqui, né? Passando por esses pontos. Não dá pra vocês exigir muito aqui de mim também. Tá complicado, tá? E aí, né? Então o que eu fiz aqui, né? Esses dois pontos aqui foi aqui, né? 2,5. Então 6,25 menos 2,5, 6,25, tá? E aí note, ó, pessoal, essa tem uma propriedade interessante, né? Essa função aqui, ó. A função para 1 e menos 1 tá dando a mesma coisa, hein? Tá levando no mesmo ponto aqui, tá? E pelo gráfico também, ó, o contradomínio, assim, o domínio o domínio e o contradomínio são os números reais, né? Então a função G de R em R, né? Ok? Mas assim, a imagem, né, só tá, né, só me retorna, como eu estou levando ao quadrado, só vai dar número positivo, né? Então a imagem tá aqui, ó. Tá?
do zero. Aqui pelo gráfico a gente vê que, né, só o trecho aqui para cima, né, acima do zero, né, tá? E aí a imagem, né, a imagem de G vai ser o quê? Né? Vai ser os reais aqui não negativos, né? Então vai ser o conjunto, né, incluindo o zero, né, e aí até mais infinito, ok? Né? Ou, né, você pode escrever x maior ou igual a zero, né? É a mesma coisa que esse conjunto aqui, ok? E é isso, né, pessoal? Nada muito complicado aqui. Aí vamos fazer uma equação aqui, uma reta também, só que ela tá com, né, ela vai estar invertida aqui, né? Tá com sinal negativo aqui a inclinação dela, tá? E não vai passar no zero, né, na origem, ok? Mas vamos lá. Então, ó, x e h de x aqui, né, o y igual a hx, vai ser o quê? Para x igual a zero, o h de x vai dar 2 vezes 0, 0, vai dar 1, né? Tá? Então já vai passar num ponto diferente aqui, né? Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, só que aí dá menos 2 mais 1 dá menos 1. Aí você pode também se perguntar, né, qual ponto que o h de x dá zero, né? Tá? Para qual ponto dá zero isso aqui, né? Então, zero, ó, aí eu passo isso aqui, né? Então, ó, 1 menos 2 de x igual a zero, né? Tá? Para qual ponto aqui? Então, tem que satisfazer isso aqui, então tem que ser um x, né? Então, passo para cá, ó, 1 igual a 2x. Né? Então, x igual a meio, né? Tá? Então, ó, se você jogar meio aqui, ó, meio vezes 2 dá 1, né? Então, 1 menos 1, 0, né? Tá? Então, para x igual a meio aqui, né? Ou 0,5, né? Na notação. Bom, aqui de cara, né, como não tem quadrado, nada, já dá para ver que é uma equação de reta, né? Tá? Então, uma reta lá da geometria é mais fácil assim, né? Porque você só precisa de 2 pontos, né, para especificar uma reta, né, no espaço, tá? Mas assim, se quiser, continua plotando, né? Tá? Para deixar mais evidente isso, né? Ó. Então, ó, x igual a 0, y igual a 1, né? A esse ponto aqui. X igual a 1, y igual a menos 1. Então, aqui, ó. Tá? X igual a meio, aqui, ó, y igual a 0. Né? Tá? Então, já vou escrever para tomar tanto tempo da gente, ó. Então, essa reta aqui, né? Essa reta aqui descendente, né? Tá? Passando aqui. E aí eu posso ampliar essa reta aqui. Deixa eu ver se dá. Ele não tá aceitando aqui. Deixa eu ver. Fazer de novo. Não, peraí. Não tá deixando selecionar. Ela continuaria aqui, né, pessoal? Tá? Ou com a mesma inclinação aqui. Aí dá pra, né? Aí do gráfico, né, a gente pode talvez tirar algum ponto que aparentemente aqui também, né, seja simples de coisar, ó, com valores inteiros, né, ó, sei lá. Quando x igual a menos 1, o y é 3, né, tá? Então y é 3, né? Porque menos 1 vezes menos 2 mais 2, mais 1, mais 3. Então, ó, 1, 2, 3, né? Tá mais ou menos aqui mesmo, né? Tá? Ok? Então, essa reta aqui, né? H de x. Y igual a H de x, né? Tá? H de x igual a 1 menos 2x. Esse é o gráfico.
ok? Ahn, ok, então vamos voltar ali, tá? Tela cheia. Então vimos ali, né, pelo gráfico, como achar, tirar informações, né, tá? E como plotar também, ok? E a gente viu, né, então assim, de uma função f, né, a gente sempre pode obter, né, se quiser assim, né, para desenhar, né, o gráfico dela, ok? Ou obter esse conjunto aqui, né, tá? X, f de x, que é o gráfico dela. Mas, e quando, né, dado um desenho ali, né, tá? Quando que isso aqui vai, né, esse desenho vai corresponder a uma função, tá? Então, a pergunta, né, inversa aqui, né? Quando que, né, um desenho ali, faça um desenho aleatório no plano XY, ele vai, né, vai me, vai assim, né, eu vou ver, isso aqui é uma função, tá? Então, uma condição aqui, um teste, né? Um teste bem simples, né? Da gente ver, né? Que aquilo corresponde a uma função. O teste é o chamado teste da reta vertical, tá? Então você vai pegar, né? E fazer retas verticais aqui, né? Tá? No gráfico, né? Tá? Da sua figura, tá? E E assim, né? Se a intersecção com uma dada reta, né? Tá? For só um ponto, né? Para todos os pontos aqui, né? Tá? Só interseccionar com um ponto, né? Nesse gráfico aqui, tá? Então corresponde a uma função, né? Porque daí ela tá bem definida, né? Mas caso, né? Que nem nessa figura aqui, você intersecciona com dois ou mais pontos, né? Tá? Isso aqui não pode ser uma função, né? Porque a função de A, né, tá me dando dois valores, né? Tá me dando função de A igual a B e função de A igual a C, né? Tem que ser um ou outro, né? Tem que ser um único valor, né? Tá? Então isso aqui não corresponde a uma função. Pode corresponder a né, uma outra equação aí, mas não a uma função, tá? Então, um exemplo simples aqui, ó, para ver, tá? Essa equação de parábola aqui. Isso, de parábola, né? Só que é uma parábola, né? Tombada aqui, né? Tá? Com relação ao eixo, o eixo XY aqui, né? Tá? Se fosse a parábola aqui para cima, né? Aí não tinha problema. Mas aqui, né? Essa parábola tombada, né? Se a gente, né? Como a gente convencionou que o x é a variável independente, né? Então falha, né? Com relação a esse teste aqui, ó. Porque eu passo uma qualquer reta, na verdade, aqui, ó. A partir só no menos 2 que vai dar um ponto só, né? Tá? Então, para x igual a menos 2 aqui, né? A reta vertical, né? Ela vai só pegar o menos 2, né? Mas para qualquer valor maior que menos 2, ó. Menos um aqui, que deve estar mais ou menos aqui, ó. Pega dois valores, né? Para cá pega 2 também, né? Tá? Para cá pega 2. Então, e dá para ver da equação também, ó, que um, ó, para y igual a menos, sei lá, para y igual a menos 2, né? Aqui, ó, aqui que tá cortando, né, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Não, menos raiz de 2, né, ó, menos raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, né? Tá? E aí isso aqui dá zero, né? Tá? Então nesse ponto x igual a zero aqui é menos raiz de 2, só que aqui é a raiz de 2 também, né? Então para dois, sempre vai ter dois pontos y aqui, né? Tá? Vai corresponder ao ponto x, né? Tá? Então a função sempre vai ter duplamente valorado aqui, né? Tá? E assim, só que
Aqui tem duas, no fundo, né, tem duas funções, né, que estão definidas, a gente diz implicitamente, né, tá? Que se você passa esse 2 para cá, ó, e tira a raiz, né, aí resolve essa equação, né, o y em função de x, fica, tem duas soluções, né, y igual a mais raiz de x mais 2 ou y menos raiz de x mais 2, né. Aí se você pegar separado, né, o y em função de x, mas separado dessas duas soluções, aí sim, né, ó, isso aqui, ó, o trecho de cima, né, tá? A parte de cima do gráfico, aí sim, né, aí corresponde a uma função y igual a mais raiz de x mais 2, né. Aí isso aqui é uma função, né, porque, ó, para cada valor é só um único, tá definido para um, né, define um único valor, né, de y aqui, tá? E a mesma coisa aqui, né, para o trecho de baixo, né, tá? Y igual a menos raiz de x mais 2, né, tá? Então aí, beleza, né? Tá? Um outro exemplo aqui que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer mais pra cá, acho que não vai ter espaço aqui. Mas vamos fazer rapidinho aqui, ó. Então, ó, por exemplo, um círculo aqui, né? Um círculo. A equação de círculo, né? O que ela é, né? Tá? Fazer aqui, ó, esse espacinho. Equação. Então, cadê você? Então, digamos, o centro deve estar mais ou menos aqui, ó. Aí tem um raio R, né? Tá? A equação do círculo é o quê, né? X quadrado mais y quadrado igual a R ao quadrado, né? Onde o R aqui é um valor fixo, né? O raio aqui, tá? Ela não é, né? Então, essa figura aqui, ela não, se você colocar no plano XY aqui, ela não é porque você passa, né, uma reta vertical aqui, né? Vai ter esse ponto, mas vai ter esse aqui também, né? Tá? Então aqui, né, qualquer reta vertical, né, tirando aqui nos extremos, ela vai, né, interceptar em dois pontos, né? Tá? Mas define, assim, se a gente resolver aqui, né, tá? O y, né, ele é r ao quadrado menos x ao quadrado aqui, mais ou menos aqui, né? Tá? Vou escrever aqui de novo. Y igual a mais ou menos raiz, né, de r ao quadrado menos x quadrado. Só passei para o outro lado aqui, né, e tirei a raiz, né? Só que assim, tem duas soluções possíveis, né? A mais e menos raiz aqui, né? Tá? Aí se você definir, né, sei lá, a sua f de x, né, como só uma aqui, aí beleza, né? Tá? Então é r ao quadrado menos x quadrado. Porque daí isso aqui é a parte de cima, né? Tá? A parte de cima é a semicircunferência, a parte de cima. E o outro, sei lá, g de x, por exemplo, igual a menos raiz de r ao quadrado menos x quadrado, seria a parte de baixo. Tá? Então aí sim, né? A f e a g são funções, mas não isso aqui, né? Não, essa figura aqui não define uma função, né? Porque falha, né? Nesse teste da reta vertical. Né? Tá? Ok. Então, ok. E aí vamos ver alguns exemplos também aqui, né? Tá? Qual a função mesmo, né? Então uma coisa pode ser agora sem o gráfico, né? Então uma função definida por essa fórmula aqui, né? E aí a gente se pergunta, né? Qual que seria uma pergunta que pode ser feita, né? Qual que é o domínio, né? Dessa f de x, né? Tá? Porque a função, em teoria, eu tenho que, né, te especificar, né, o domínio, né?
e o contradomínio. Mas assim, da fórmula, de vez em quando você. Do gráfico, né? Mas da fórmula, né? Você. Você depreende, né? Qual que é o domínio também. Né? Tá? E outras coisas também, né? A imagem, coisas do tipo, né? Tá? Então, geralmente assim, né? Se você. Se eu dou a fórmula, né, da função e não está especificado domínio contra domínio, né? A gente assume que seria o conjunto dos reais, né? Tá? Como um todo. Né? Mas aí às vezes você pode se perguntar, né? Qual que é o domínio, né? Tá? Disso aqui. Tá? O domínio vão ser, né? Aqui, né? Vão ser os valores válidos aqui, né? Tá? Porque aqui a função raiz, né? Ela não é nos reais, né? Ela não é definida para valores negativos, né? Então, raiz de -1 ela não tem, né? Não está definido, né? Tá? Para números reais, ok? Para essa raiz, né? Para a função raiz. Então, né? Não vai entrar no domínio, né? Argumentos aqui, né? Coisas aqui dentro da raiz que sejam negativas, né? Vou voltar lá no OneNote para a gente fazer essas fórmulas aqui. Vou aqui mais embaixo. Então, a função que a gente está lidando aqui é f de x igual a raiz de 1 mais x. Né? Tá? Só que assim, né? Raiz só vale para valores negativos. Então, isso aqui, ó, 1 mais x, né? Vai ter que ser necessariamente maior ou igual a zero, né? Tá? Se isso aqui dentro, né, for maior ou igual a zero, beleza, né? Tá? Senão, senão não está definido, né? Tá? E onde a função não está definida, não tem como você entrar no domínio, né? Tá? Então, ó, 1 mais x tem que ser maior ou igual a zero, né? Isso é a mesma coisa, né? Que x maior ou igual a -1, né? Tá? E só isso, né? Tá? Então, para valores maiores ou iguais a -1, né? Então, por exemplo, ó, -2, se eu colocasse aqui, ó, 1 menos 2 dá -1, né? Raiz de -1 não tem, né? Não está definido para os reais, né? Está definido para um outro conjunto, os complexos, mas para os reais não está. Né? Tá? Então, ó, a gente só vai pegar valores, né, na reta real lá. Tem a reta real. Né? X aqui. Aí tem, por exemplo, 0 aqui. -1. Né? -2, tal. Aí 1, tal, né? Mas todo mundo aqui, né? Meio, sabe, né? Todo mundo aqui, né? Na reta real. Então a gente só vai pegar esses valores aqui, né? Pode ser o -1, então eu faço uma bolinha aqui cheia, né? E para frente dele. Né? Tá? Aqui para x igual a -1, isso aqui dá 0, raiz de 0 é 0. Né? Tá? O que é isso aqui, né? Isso aqui é o intervalo, né? Ou que está definido por essa equação aqui, a gente tinha visto. Intervalo fechado -1 infinito. Ok, pessoal? Então, qual seria a resposta? Né? O domínio de f é o intervalo. Aqui eu coloquei aberto, mas é fechado aqui. Ó. -1, né? O infinito ele não é fechado, né? Tá? Então a gente... Então, peraí. Isso aqui tá errado, né? -1, infinito, aberto aqui. Tá? Seria a resposta. Ó. Então, aqui também, ó. 0 infinito, não, é 0, né? Infinito, aberto. Bom? Ok. Então, uma informação que a gente extraiu aqui é fechado, tá, pessoal? Qual seria o domínio de g de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos x? Tá? Então, vamos lá, voltar. Então, outro exemplo aqui, ó, g de x, essa fração aqui, 1 sobre x ao quadrado menos x. Tá? Bom, o que vai ser
Isso aí, né? Tá? Bom, isso está definido. Lembra que para não está definido, né, nos reais, né, os complexos também. Mas assim, no conjunto dos reais não está definido dividir por zero, né? Então isso aqui, ó, né, o denominador tem que ser diferente de zero, né? Tá? X ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero, ok? Então, ó, e aí, né, como é que a gente resolve isso aqui, né? Vamos ver onde que é igual a zero, e aí a gente tira esses pontos, né, que são solução disso aí. Então, ó, x ao quadrado menos x. Então, vou separar aqui, ó. X ao quadrado menos x é igual a zero para quais pontos x, né? Tá? Então, uma equaçãozinha simples, ó, a gente deixa o x em evidência, x menos 1 igual a zero. Então, para isso ser zero, né? Tá? Esse produto ser zero, ou, né? X igual a zero, então uma solução possível, né? Ou x igual a 1, né? X menos 1 igual a zero. Né? Tá? Então, x igual a 1. Então, são as soluções disso aqui, né? Então, para ser diferente de zero, tem que ser diferente disso aqui, né? Então, ó, o domínio, né? E só isso, né? Tá? Pode ser positivo, mas assim, não pode ser zero isso aqui. Então, o domínio, né? Pera aí, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é o domínio, né? Tá? Da F aqui. Então, o domínio da G aqui vai ser o quê, né? É igual, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Pode escrever também, ó. Pontos X, né? No conjunto dos reais. Tais que, né? Ou tais que x diferente de zero ou, né, x diferente de 1. Aqui é o ou matemático, né, pessoal? Então, ou ou, né, x diferente de 1. Então, se for zero ou 1 aqui, né, tá? Ou ambos, né? Tá? Então a gente tem que excluir eles, né? Então, na reta real, né, na reta real aqui, né? Aí vamos de 2 em 2 quadradinhos aqui, ó. 0, né? Tem que continuar pra cá, 0, 1, sei lá, 2 aqui, tal, né? Tá? Ficou maluco esse negócio. Então, isso aqui continua, tá? Aqui seria menos 1, sei lá, menos 2, ok? Então, esses pontos não podem estar, né, pessoal? Então, ó, o 0 a gente tira aqui, né? Tá? E o 1 também, né? Tá? Então, a gente tira eles, né? Tá? Então, sei lá, fica mais claro aqui, ó. Meu Deus. Vamos lá. Já sei. Acho que eu posso fixar esse negócio. Não. Então a mesma reta aqui, mas só para sem o zero, né? Tá? Sem o 1 aqui. E aí é o seguinte, né? Então, tirando o 0 e o 1 aqui, qual que é o ponto tá valendo? Então, ó, aqui, ó, né? Esse intervalo tá valendo, esse intervalo tá valendo, e esse intervalo tá valendo, né? Tá? E aí, né, a gente pode expressar também isso aqui. Isso aqui tá válido, né? Domínios são isso aqui. Domínios são esses pontos aqui.
mas, né, a gente pode expressar em termos também de intervalos aqui, né? O que são esses pontos aqui, ó? X estritamente menor que zero, né? Esses pontos aqui, ó, no meio são, né, x entre zero e 1, né? Mas assim, sem incluir o 0 e 1, né? E esses pontos aqui são x, né? X maior que 1, né? Tá? E aí, em termos de intervalo, o que é esse intervalo aqui, x menor que zero? Não contém o zero, né? Então, e vem lá de, né? Mas pode ir até menos infinito. Então, menos infinito aqui. De menos infinito até zero. Esse intervalo aqui não inclui o zero, né? E vai até 1. Também não inclui 1. E esse intervalo aqui não inclui o 1 e vai até mais infinito. Tá? Então, né, como pode ser isso, ou isso, né? Tá? O ou matemático aqui. Isso aqui é a união, né? Tá? Então, o domínio aqui, que conjunto é esse? É a união, né, desses intervalos aqui. Do infinito até infinito, união aqui, 0, 1, união, 1, infinito. Ok? Então é isso, né, pessoal? Tá? E aí um jeito seria de responder. Então, qual o domínio de g de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos x? Então, a resposta final, né, o domínio de g é o conjunto menos infinito até zero, união com zero até 1, união 1 até infinito. Né? Então, essa união de intervalos abertos. Aí. E qual o domínio de h de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1? Aí vai dar o conjunto R, né? Vamos ver aqui, ó. Então, h de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, tá? O x ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero, né? Aí o x ao quadrado, né? Tem que ser diferente de menos 1, tá? Aí vamos ver, né? Vamos ver os pontos que x ao quadrado pode ser igual a menos 1, né? Bom, a gente teria que ter o seguinte, né? X igual a mais ou menos raiz de menos 1, né? Tá? Só que não, né? Não tem número real, né? Tá? Que satisfaça isso aqui. Ou seja, todo número real, né? Isso aqui, ó, é verdade, né? É verdade ou é válido para todo x, né? Pertencente aos reais ou todo x real, né? Tá? Então, qualquer número real que você leva ao quadrado aqui, né? Menos 10 e tal, ele é diferente de menos 1, né? Tá? Então, o x ao quadrado mais 1 nunca vai ser zero aqui, né? Porque isso aqui nunca vai ser menos 1, né? Para isso aqui dar zero. Então, domínio, né? Domínio é todo mundo aqui, né? Tá? Então, domínio é o próprio, né, conjunto dos reais, tá? Simplesinho aqui. Talvez uns exercícios mais, né, interessantes, ó. Vocês verem quem que é o, né, quem que é a imagem, né, tá? Quem que seria a imagem, né, desses conjuntos? Será que tem alguma restrição? Será que não, né? Porque aqui, ó, por exemplo, né, nesse caso, os pontos 0, 1 aqui, né, eles não vão estar, né, no domínio, né? Então vai ter um efeito também no contra-domínio, né? Será que cobre, né? Mesmo assim cobre todos os reais ou não, né? Tá? Então, questão interessante aqui. Tá? E eu deixo para vocês pensar, né? Tá? Ok. Então, né? Mais informação que a gente pegou aqui, né? Extraiu das fórmulas. E a gente pode definir também, né? Além de uma fórmula só, né? Funções, a gente pode definir funções por
por partes, né? Tá? É, no fundo, são instruções, né? Então é bem, não muito restritivo, né? Esse o significado aqui de regra, né? Tá? Ou correspondência também, né? Coisa do tipo, né? O conjunto de instruções, né? Tá? Então a função, assim, essa definição ela não é 100% assim restritiva, né? Tá? Então tem um certo grau de arbitrariedade aqui, né? Nisso que a gente entende por regra, né? Tá? Mas talvez dizer assim, né? Que uma função é um par x, f de x, talvez seja uma coisa mais correta, assim, tá? Mas a gente pode também, né? Entender, né? Especificar uma função. A gente diz por partes aqui, né? Tá? Por duas instruções aqui, né? Então vale até certo ponto e depois é outra coisa, né? Tá? Então, ó, essa função aqui, ó, f de x é 1 menos x, tá? Então é a função 1 menos x aqui, se x menor ou igual a 1, tá? Mas aí, quando x a partir, né, de 1 para valores maiores que 1, ela vai ser aquela parábola x ao quadrado que a gente fez, né? Tá? Então, ó, nesse gráfico está bem ilustrado aqui, ó. Para x menor ou igual, né? Por isso tem essa bolinha aqui, ó. Para x menor ou igual a 1, né? Essa função, né? Ela é igual a 1 menos x aqui, né? Aí, por exemplo, né? Quando x igual a menos 1, isso aqui dá 2, né? Então seria 2 aqui, né? Tá? Onde pega aqui, né? E aí fica essa bolinha porque, né? Para x igual a menos 1, para indicar que x igual a menos 1, ela está aqui, né? E aí tá com essa bolinha vazia porque não, não tá nesse valor aqui, né? Porque senão a função ia falhar aquele teste, né? Tá? Ia ser duplamente valorada e não pode, né? Tá? Aí estaria mal definido, né? Então então no, até menos um, né? Incluindo menos um, a função é definida como um menos x, né? Tá? E é essa reta aqui que descendente, né? Agora, né? A partir desse ponto, então para esse valor x maior que um é aquela parábola, né? Que a gente deu uma olhada lá, tá? Então, aí ela, né? Então, ela é definida por partes aqui, né? Tá? Que é, então, é uma coisa mais, né? Estende mais ainda, né? E a gente pode fazer, né? Indefinidamente, assim, por partes, tá? Então, um outro exemplo aqui, ó, que a gente já viu, né? A gente já viu o que significa o módulo, né? De um número real, né? Me retorna o valor positivo daquele número. E aí a gente pode definir a função, né? E aí eu tô já usando uma outra anotação aqui, né? Tá? A gente coloca esse ponto aqui, né? Porque a variável que você põe aqui, né? Como você decide chamar né, a variável independente não importa muito, né? Tá? Então esse ponto é o que você colocar aqui, ele vai nesse sentido, né? Se eu colocasse uma A aqui, né? Tá? É um módulo, né? Dessa variável aqui, né? Tá? Então tá indo pegando os números reais para os números reais, né? Ela é dada, né? Por, por o quê, né? O módulo de um número x, ele é x, se esse número for positivo ou zero, tá? E menos x, se esse número for negativo, né? Então inverte o sinal dele, ok? E aí o gráfico, né? É fácil ver, tentem plotar ele, né? Tá? Fazer o esboço dele para treinar, ó. Se se x igual a zero ou maior que x, é aquela reta x, né? Tá? Que a gente desenhou, né? Aquela reta passando pela origem aqui, com inclinação, né? Divide em duas partes iguais aqui, né? Tá? Ou seja, né? Como aqui tem 90, né? Isso aqui é 45 graus, né? Tá? Mas mas para valores negativos, né? Ela é menos x, né? Então menos x aqui, se você fizer, né? Ela é essa reta com inclinação, né? Invertida aqui, né? Tá? Tá inclinado de menos 45, né? Tá?
então essa reta aqui, né? Tá? Então, no fundo é a união, né, desses dois gráficos aqui, né? Tá? Então, são esses pontos até esse ponto aqui, depois vai para cá. Tá? Ok, a função módulo aqui. E também, né, aquela função lá de custo de pacote pelo correio, né, em termos do peso. Então, um exemplo aqui. É, ela é um exemplo de chamar a função escada, né? A gente diz, e vai ser bastante importante lá na parte integral, né, para estimar áreas, coisas do tipo, né? Tá? Então ela é definida por partes aqui, né? Para cada trecho aqui, né? Trecho de um em um, mas não precisa ser trecho de um em um, né? Mas é definido assim, né? Condicionalmente aqui, né? Para vários trechos, né? Então, ó, se a massa, né, do objeto está entre 0 e 1 aqui, tá? Vai ser um preço, né? Vai ser 0,88, sei lá, dólares aí, né? Tá? Mas assim, em zero não tá, né? Peso zero também não, né? Você não vai ser cobrado por não enviar nada, né? Então não inclui o zero, tá? Então, ó, de 0 até 1, incluindo 1 aqui, é 0,88. Qualquer coisinha, né? Qualquer graminha ali acima de 1, né? Miligrama acima de 1 vai ser que a balança puder pesar, né? Vai aumentar o preço, né? E até 2, né? Tá? Então, vai para 1,05 aqui. E aí fica esse valor constante, né? Para todo mundo que está aqui dentro, né? É o mesmo valor aqui. Né? Tá? De 2 até 3, né? 2 não incluindo 2, né? Até 3 incluindo 3 é 1,22 e de 3 não incluindo 3, né? Até 4 é 1,39 e assim, né? E aí tem uma tabela lá de valores, ok? Então, exemplo aí de função escada, tá? E o gráfico dela, aqui, do custo, né, pelo peso, pela massa dela. Ok, pessoal? E também aqui, né, para fechar, né, um outro jeito de definir, né, uma função, tá, é via relações de recorrência, né, principalmente para funções com valores em conjuntos discretos, assim, né, infinitos, mas discretos, né, como os naturais, os inteiros, coisas do tipo. Então, um exemplo, né, vocês provavelmente já viram, ó, função fatorial, né. A função fatorial ela é definida de forma recursiva aqui, né? Então, ela não te dou a fórmula geral, né? Tá? Eu falo, né? Siga essa regra aqui, né? E essa regra eu ponho uma regra inicial para um número inicial aqui. Então, 0 fatorial, a gente convenciona que é 1, né? Então, vamos voltar aqui. Eu deixei. Esqueci de fazer alguma coisa. Mas, vamos lá. Então, a função fatorial, né? Então, n fatorial ela é definida recursivamente, né? Então, é n vezes n menos 1 fatorial, né? Tá? Então, né, no sentido assim, né? Que aí você pode recursivamente aplicar de novo, né? O que é isso aqui, né? Então, se n fatorial é o anterior dele, né? Fatorial, né? Vezes ele mesmo, né? Então, isso aqui é n, né? Vezes, aí, o que é n menos 1 fatorial? N menos 1, ele mesmo, né? Vezes o anterior dele, né? N menos 2 fatorial, né? E aí você vai continuar isso aí até chegar em zero, né? Se for um número maior que zero, né? Tá? Então, e aí, né? Por isso que a gente tem que convencionar que zero fatorial é igual a 1. Okay? É um ponto que separa, né? Tá? Então, exemplos, né? Exemplos aqui. Sei lá, vamos pegar 3 fatorial. 3 fatorial é o quê, né? Então, seguindo essa relação de recorrência, é 3 vezes 2 fatorial, né?
Isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0 fatorial. Estou sempre tirando um aqui, né? Tá? E aí isso aqui é 1, né? Então isso aqui talvez poderia se definir, né, como um fatorial igual a 1 e aí parava antes, né? Mas frequentemente aparece 0 fatorial, né? Então a gente usa isso aí. Tá? Então 3 vezes 2 vezes um é o quê? 6, né? Tá? Então o 3 fatorial. Então essa função, né, fatorial, ela me dá o 6, né, para o valor 3, né? E para todo valor, né, natural, união com zero aqui, ela vai me dar um valor, né? Tá? Só que esses valores, por que a gente não faz uma regra geral aí, né? Na verdade, a regra geral é meio óbvia, né? Você continua, né, até chegar no zero, né? Tá? E aí você separa, né? Mas, assim, o fatorial, o problema dele é que ele cresce muito rápido, né? Os valores, tá? Então, ó, por exemplo, 4 fatorial, esse é o quê, né? 4 vezes 3 já aplicando isso aqui, né? 4 vezes 3 fatorial, né? Vamos fazer mais uma vez aqui, só para fixar, né? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes um fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes um vezes zero fatorial. Isso aqui é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, que é igual a 24. Tá? Ou, né, poderia ter já, como a gente sabe quanto que é o 3 fatorial, que é 6, né? Isso aqui é 4. Isso que também é recorrência, né? Então, você usa o trabalho do que você fez antes, né? Do passo anterior, né? Então, 4 vezes 3 fatorial é igual a 6, né? Então, é 4 vezes 6, né? Então, é a mesma coisa, né? Que você continuar até o fim ou fazer parar no meio do caminho, né? Então, o que vai ser o 5 fatorial? 5 vezes 4 fatorial. É igual a 5 vezes... Quanto que dava aqui, ó? 24. E aí, ó, já vai dar um número maior, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 11, 12. 120. O 6 fatorial, ó, já vai dar mais... Vai cada vez mais, né? Vai estourando esse número, né? 6 vezes 5 fatorial, que é 6 vezes 120. Então, 6 vezes 2, 2, 720. Né? Aí vocês confiram aí, tá, pessoal? Vou fazendo aqui, mas 7 fatorial, acho que eu já não vou... Igual a 7 vezes 720. Isso aqui é o que? 0, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 7, 49, 50, 5.040. Tá, aí, né, aí assim por diante, né, tá? Então, sei lá, 30 fatorial já é um número, assim, né, vai ocupar muita coisa, né, tá? Então ele estoura mais que funções, né, exponenciais, essas coisas, ok? E assim, né, essas relações de recorrência aí fica óbvio, né, que assim, argumentos de indução são ótimos para ela, né? Tá? Porque usa o passo anterior, né? Ou assim, né, o passo anterior é fundamental para o passo seguinte, né? Então provar coisas fatoriais né, por indução bastante usual. Assim, ok? Deixa eu ver. E assim, né, uma coisa bem popular aí, ó, sequência de Fibonacci. É, como é que ela é feita, né? Então, você dá os valores iniciais, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1. E aí, para n, né, maior ou igual a 2 aqui, né, você especifica dessa maneira, f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Porque assim, né, aí você... Então, a f de 2 vai ser o quê, né? Vai ser f...
f de um mais f de zero, né? Que é igual a 1 mais zero. Né? Tá especificado aqui, né? Então, esse é 1. A f de 3 vai ser f de 2 mais f de 1, que é igual a 1 mais 1, né? Que é 2. F de 4. Então vai ser sempre, né? Aí você vai formar uma sequência, né? Com essas FNs aqui. É a sequência somando os dois anteriores, né? Então, f de 4 é igual a f de 3, f de 2, que é igual a... Então, f de 3 mais f de 2, 2 mais 1, que é igual a 3. F de 5 é igual a f de 4 mais f de 3, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. E aí, assim por diante, né? Aí, talvez seja mais conveniente, né? Começa f de 0, então 0, 0, 1, aí 1 mais 0, 1, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim, 13 mais 8, 21, né? E continua isso aí, né? Acho que até tem uma fórmula geral para a sequência de Fibonacci em termos da chamada razão áurea, né? Tá? Mas assim, para esses primeiros termos, acho que é mais conveniente, né, fazer recursivamente mesmo, né? Tá? E, e bom, né? Muitas fórmulas assim, né? Vão vir de coisas, relações de recorrência, né? Para vocês ao longo do curso, tá? Então eu vou parar aqui. Aí a próxima aula a gente vê propriedades, né? Hoje eu apresentei, assim, não muito formalmente, né? Mas dei a definição ali de função. E os conceitos principais, né? Associados, as formas de representar ou de especificar, né? A função, definir ela. E aí na próxima aula a gente vai ver propriedades que são importantes ou interessantes da gente analisar. E também aí principais exemplos assim, né, de funções, tá? Então, funções lineares, polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logaritmos, né? E aí a gente toma o tempo que precisar sobre isso, porque é o que a gente vai trabalhar, né? Bastante daqui por diante. Acho que aqui, ó, só para voltar aqui, ó. Ah, então, ó, do gráfico aqui, né? Então, ainda métodos gráficos aqui. Ah, a gente pode também, né, de um gráfico aqui, a gente sabe que é uma função, porque, né, satisfaz o teste lá das coisas verticais, né? Ah, mas desse gráfico, qual que seria a fórmula, né? E isso casa bem com essas... ela é uma função por partes aqui, né? Ó. Então, essa função aqui, ó, daqui até aqui, a gente já viu essa função. É x igual a 1 aqui, né? Tá? É o gráfico daqui até aqui, né? De 0 até 1. Tá? Agora, de 1 até 2, né? É uma outra reta, né? Tá? Então, tentei fazer aqui, né? Vai dar alguma... Bom, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui, ó. Aqui, ó, em x igual a 2, ela é 0, né? Tá? Y igual a 0 aqui, ó. Y igual a 0. Né? X igual a 2, y igual a 0. E aqui, se continuasse, né? Aparentemente, né? Ela tá... Ah, não, tem um outro ponto aqui, né? X igual a 1, y igual a 1, né? Tá? Então, ó, e aí de uma reta é... Porque, ó, toda reta ela tem, né? Qual que é o formato, né? Ela é o...
coeficiente angular aqui, né? É um AX aqui, uma constante, né? Mais um B, né? Então, se você pega dois pontos, você vai descobrir o que ela é, né? Vai descobrir o A e o B, né? Então, para x igual a 2, ela é zero, né? Então, zero. Então, isso aqui é válido, ó. A vezes 2 mais B. Né? Então, isso aqui implica o quê? Que B é igual a menos 2A. E para x, então, y é igual a 1 quando x é igual a 1, né? Então, isso aqui implica o quê? Que B é igual a 1 menos A. Tá? Então, ó, B igual a menos 2A é B igual a 1 menos A. Então, 1 menos A é igual a menos 2A, porque B é igual a B, né? Então, isso aqui, quer dizer, passa isso aqui para cá e isso para cá. Então, A é igual a menos 1. Tá? E o B é menos 2A, então é menos 2 vezes menos 2 aqui vezes menos 1 igual a 2. Então, a reta, ó, no fim das contas, y de x é igual... O A é menos 1, então é menos x mais 2. Aí vamos ver se dá certo isso aqui, ó. Quando x igual a 0, o y igual a 2. Isso, né? Quando x igual a... Quando x igual a 2, menos 2 mais 2, y igual a 0, ok. Quando x igual a 1, o y igual a 1, ok. Né? Então tá ok isso aí, tá, pessoal? Então é isso. Para a aula aqui. Mas dê uma lida ali no capítulo do Stewart ou no Guido Orizzi, ou livro de sua preferência, né, de cálculo, sobre funções, assim, revisão de funções, né, tá? Para vocês irem acompanhando que eu estou falando aqui, tá? Então, vou parar aqui e até a próxima aula.